Olá, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa, do município de Ourinhos, da Escola E. Pedro Antônio Ferraz de Andrade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de redação do Enem. Nós vamos tratar do gênero textual, dissertativo ou argumentativo. A habilidade do caderno paulista, do currículo paulista, é localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir a argumentação. E as habilidades da BNCC são analisar em textos argumentativos os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos, sustentação, refutação, contra-argumentação, negociação e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e eficácia e posicionar-se criticamente diante da questão discutida e ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários. Então, para nós começarmos a nossa aula, para nós falarmos um pouquinho sobre redação do Enem, eu trouxe uma problematização aqui para nós. Vocês conhecem as competências de avaliação da redação do Enem? Vocês sabem o que elas avaliam? É interessante a gente começar falando sobre esse aspecto, porque muitas vezes a ideia que nós temos a respeito da produção de um texto é simplesmente que as ideias fluam. Entretanto, há determinadas normas, há determinados conceitos que nós precisamos entender, a fim de que nós saibamos o que é que nós estamos produzindo, a fim de que nós saibamos onde nós estamos errando, onde nós podemos melhorar e, principalmente, em que estamos sendo avaliados. Né? Então, portanto, vamos lá. As competências do Enem, as competências avaliativas, elas são distribuídas em 5. A competência 1, 2, 3, 4 e 5 possuem níveis de avaliação, sendo de 0, o menor, a 200, a pontuação maior, ok? Então, nesse ínterim, nós vamos trabalhar aqui, em primeiro momento, com a questão da competência 1. Que fala sobre demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, pessoal, dando continuidade, nós vamos falar da competência 1. Observem aqui comigo. A competência 1, como eu já li com vocês, ela vai tratar do domínio da modalidade escrita formal. Quando nós falamos no domínio da modalidade escrita formal, há como que eu posso dizer, como se fosse um mito, uma lenda, a respeito de que a redação se trata apenas de erros de pontuação, vírgula, paragrafação. Entretanto, isso não é bem assim. Muitas vezes, há desvios que não danificam a coerência do texto, a lógica textual, mas não deixam de ser desvios. Então, eles vão ser contados como desvios. Por isso que eu resolvi mostrar para vocês a importância de vocês entenderem o que é que aborda essa competência 1, ok? Então, em relação aos aspectos gramaticais, nós vamos trabalhar a concordância verbal e nominal, as flexões dos nomes, a pontuação, a regência, a colocação pronominal, a pontuação e o paralelismo. Porém, eu quero ressaltar uns pontos aqui com vocês. Um dos pontos interessantes para eu mostrar para vocês é em relação à regência, que é algo importantíssimo de se estudar, que é a palavra em relação à sua colocação com a proposição adequada. É muito importante estudarmos, é muito importante nós abordarmos a questão da concordância, de quando que eu coloco esta palavra no plural, de quando esta palavra vai para o singular, de se há esta concordância, se não há, qual é o sentido que esta palavra tem para haver ou não uma determinada concordância, isso é muito importante. E um aspecto fundamental é a questão do paralelismo. O paralelismo, ele pode vir sobre duas formas. A primeira, paralelismo sintático. A segunda, o paralelismo semântico. Quando a gente fala de paralelismo sintático, por exemplo, é eu saber qual é a palavrinha adequada para uma expressão verbal. Quando eu falo no paralelismo semântico, eu estou falando de sentido. Então, é muito importante que a gente dê uma olhadinha e estude um pouquinho mais a respeito de paralelismo. Uma dica importante que eu dou é você perguntar
para o seu professor ou conversar com ele a respeito dele, abordar um pouquinho mais sobre esses aspectos aí. Isso vai te ajudar muito na questão da organização das frases, dos períodos, do parágrafo e, consequentemente, da lógica textual, ok? Em segundo momento, nós vamos falar dos aspectos de grafia, que são os mais conhecidos por nós. Os aspectos de grafia, eles vão trabalhar com a acentuação, a ortografia e algo importantíssimo, a separação silábica. Tá? Então, a separação silábica é algo que muitas vezes nessa correria de WhatsApp, de umas linguagens mais rápidas, muitas vezes o aluno acaba esquecendo de dar a importância necessária. É importante verificar que a separação silábica ela conta também para desvio, caso ela não seja respeitada. O uso do hífen e letras maiúsculas e minúsculas. Algo muito importante que eu quero falar agora é sobre a legibilidade do texto. Pessoal, a letra da redação, ela deve ser uma letra legível. Quando se fala que a letra é deste jeito, a minha letra é assim, o problema é que na correção nós temos que nos preocupar de fazer com que a redação seja o mais clara possível. Então, vale a pena dar uma esforçadinha aí e fazer a sua letra um pouco mais redondinha, mais legível, melhorzinha, certo? Ok? Nesse sentido, nós vamos trabalhar com a escolha de registro, a questão da adequação à modalidade escrita formal. Quando nós falamos isso, nós queremos dizer a questão da ausência da informalidade. Por que a ausência da informalidade? Veja bem. Nós temos grupos, eu também tenho os meus, vocês têm os seus. Entretanto, na produção, ela pede uma linguagem objetiva, uma linguagem que não seja carregada de subjetividade. Professora, mas o que seria uma linguagem objetiva e uma linguagem subjetiva? A objetiva é uma linguagem sem que você manifeste o seu eu, a sua opinião, no sentido de colocar a manifestação penso, verifico ou uma gíria, certo? É muito comum nos grupos de adolescentes expressões como tipo assim, a gente. Essas formas, elas devem ser evitadas na hora da produção textual, ok? Então, nós temos que nos atentar para utilizar articuladores, ampliar o nosso vocabulário, certo? Isso faz toda a diferença na hora de produzir um texto. Para tal, já que nós falamos nesse sentido, nós temos o último item, que é a escolha vocabular. Quando nós falamos de escolha vocabular, o que nós estamos dizendo? Qual é a palavra exata para eu manifestar aquilo que eu estou pensando? Porém, eu quero deixar claro que a palavra exata não é a palavra difícil. Um erro recorrente é que muitas vezes, na hora de uma produção, o aluno ou o candidato procura escrever uma redação numa linguagem que ele ache bonita ou que ele ache diferente. E essa linguagem, este vocábulo, que é a palavra, muitas vezes ela não é sustentada. Se você observar, uma palavra, ela tem vários sentidos. E às vezes, acaba se optando por uma palavra que o sentido não está adequado para aquele contexto que foi trabalhado, ok? Então, esta aqui é a primeira competência. A primeira competência, ela se preocupa exclusivamente com a questão do registro da norma padrão, ok? Vamos lá, então. A competência 2. Do que nós falamos na competência 2? Basicamente, nós falamos acerca do recorte temático. Então, vamos comigo. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Olha que importante. Para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, aqui, só nessa competência, nós temos uns aspectos muito interessantes a se falar. A primeira é compreender a proposta de redação. Compreender o quê? O tema. A segunda questão, aplicar áreas do conhecimento. O que seriam essas áreas do conhecimento? Terceiro ponto, desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, esta competência, ela não trabalha só o recorte temático, só o atendimento ao tema. Ela vai trabalhar muita coisa aqui,
tá? Por exemplo, a questão da estrutura. Nós estamos cansados, né, de ouvir que a estrutura do texto, ela vai trabalhar a questão da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Porém, colocar isso em prática é outro negócio. Então, vamos falar um pouquinho mais acerca disso. Você sabe o que é recorte temático? Nós ouvimos muitas vezes dizer que o recorte é o assunto, mas o recorte não é o assunto. O recorte, o tema, ele é uma especificidade acerca do assunto, certo? Ele não vai trabalhar para nós com relação por exemplo, a amplitude do tema. Quando a gente fala em assunto, a gente verifica que são eixos maiores. Quais seriam esses eixos? Por exemplo, meio ambiente, educação, trabalho, violência, bens culturais. Esses são assuntos, certo? Que vão ser carregados de áreas do conhecimento. Quando a gente pensa em meio ambiente, quais são as áreas que você pensa que estão ligadas à questão do meio ambiente? Pensa um pouquinho. No mínimo, biologia, sociologia, não é verdade? O que mais? Química. A leitura e a compreensão sempre estão aí, ok? Tudo bem? O entendimento do tema proposto pela banca. Além disso, boa leitura da coletânea, linearidade e interdiscursividade de ideias. Quando a gente fala na questão da leitura da coletânea, é fundamental. Quando nós falamos sobre a questão do entendimento do tema proposto pela banca, é muito importante que nós observemos aqui a leitura da coletânea. E não é qualquer leitura, é uma leitura analítica, é uma boa leitura da coletânea. Muitas vezes, com medo de copiar, não posso copiar da coletânea. A gente acaba observando que não precisa ler, porém, é um engano. Nós precisamos sim ler a coletânea a fim de que nós entendamos qual é o caminho que eu devo seguir, né? Qual é a ideia que eu devo ter a respeito deste recorte, desse tema, certo? Outra questão, a linearidade e interdiscursividade de ideias. Pessoal, eu gostaria que vocês pensassem comigo rapidamente. Quando nós falamos em linearidade, né? Linear, certo? Linear, linha. A linearidade é aquilo que vai se completar, é linear. Então, quando a gente fala em texto, a gente fala numa obra de engenharia mesmo. A gente fala numa construção. Então, as partes, elas têm que ser solidárias e não solitárias. Entenderam? Então, é muito importante observar essa questão da linearidade, que nós vamos continuar falando aqui e mostrando para vocês, a fim de que vocês compreendam melhor. Para que fique mais claro essa questão, tá? Para que vocês consigam entender melhor, nós vamos abordar aqui, ó, a questão do recorte temático. E aqui nós temos alguns temas do Enem, alguns temas anteriores. Vou pegar alguns aqui para nós trabalharmos rapidamente. Quando nós falamos na questão do recorte temático, sempre o tema nos dá uma luz, algo que nós podemos observar para produzir, por exemplo, a nossa opinião. Um exemplo disso aqui é quando nós observamos as palavras caminhos e a palavra desafios, certo? A palavra desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, ela traz para nós um núcleo que nós vamos observar daqui a pouquinho, tá? É o núcleo da nossa tese, é uma ideia, na verdade, que nós vamos conseguir explorar para produzirmos uma tese. Professora, mas aqui eu não tenho caminhos, aqui eu não tenho desafios, aqui eu não tenho efeitos, aqui eu não tenho nenhuma palavra que me dê a base, que me sustente, a fim de que eu consiga ter uma tese de modo tão claro assim. Então, o que eu faço? Observe, em A Democratização do Acesso ao Cinema, qual é a palavrinha que você observa que é como se fosse um núcleo para mim? Democratização. Então, há a democratização? Não há a democratização? Por quê? Após esse porquê, você tem a sua tese. Entendeu?
tá? Então, quando eu tenho uma palavra que ela especifique, fica mais fácil. Quando eu não tiver, eu transformo esse recorte numa pergunta. A minha resposta é o tema. Ah, desculpem, a minha resposta é a tese, tá bom? Ok? Então, verifiquem aqui, ó, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Não é uma questão de sim ou não, aqui. Aqui eu também não tenho uma palavra que me dê a base. Mas o que eu posso observar? Eu já tenho uma afirmativa. Manipulação do controle, do comportamento do usuário pelo controle de dados. Logo, o que eu escreveria? Qual seria o efeito, a consequência desta manipulação? É muito importante que vocês observem que quando o aluno fala, por exemplo, sobre a questão da democratização, mas ele não fala sobre a questão da democratização do acesso ao cinema. Quando ele fala sobre a questão da manipulação do comportamento, ou quando ele fala sobre controle de dados, ele não está respondendo ao recorte temático. Ele não está entendendo e nem atendendo ao tema. É interessante que você verifique a importância de você localizar esse termo que vai facilitar que você construa uma pergunta para a formação da tese, ok? Ou a palavra que vai te favorecer esse posicionamento. Vejamos. A palavra desafios. Observem comigo. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esta frase todinha, ela é o meu tema da redação. Entretanto, a palavra em vermelho, tá? Ela representa para mim um núcleo a ser trabalhado a fim de que eu promova uma tese. Quais são os desafios em relação a essa formação educacional? Quais são os desafios em relação à formação educacional de surdos no Brasil? Entenderam? Então, a partir disso, desafios está no plural. Logo, eu tenho que ter pelo menos 2 desafios, certo? Continuando, então. Para isso, eu gostaria de lembrar aqui para vocês, a gente está falando da competência 2, que fala sobre o recorte temático e sobre a estrutura ortodoxa. Essa questão, essa estrutura é bem conhecida nossa. Nós trabalhamos bastante isso. Então, é muito importante que vocês observem o tema, a tese e os argumentos. E, por fim, a proposta de intervenção. É interessante que esses 2 aqui sejam abordados em um parágrafo só. Os argumentos, pelo menos 2, para que você possa explanar os seus desafios com mais tranquilidade. E a proposta de intervenção, que é uma intervenção para o problema abordado, para o problema que você colocou como tese, ok? Vamos falar da competência 3, e esta competência ela é fundamental, não que as outras não sejam. E eu gostaria que vocês também não tivessem a ilusão de que a correção ela é feita assim, vou analisar a competência 1, vou analisar a... Não, ela é feita num momento só. Então, naquele momento, o seu texto ele tem que compreender todas estas etapas, ok? Tá? Por isso que ele tem que ele deve estar legível, ele deve estar coerente e deve atender ao tema, ok? Não pode exigir esforço. Ao exigir esforço não é legal. Vamos lá. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui é muito interessante eu falar com vocês sobre a questão da competência 3, trabalhar a coerência. Quando a gente fala em coerência, nós falamos em pelo menos 3. Nós falamos na coerência interna, na coerência externa e a coerência comunicacional em relação à minha situação de escrita, ok? Isso é muito importante que vocês entendam. Observem aqui comigo, a coerência externa. Se você está abordando os desafios em relação à formação educacional dos surdos no Brasil, então
você tem que pegar argumentos, ideias que vão corroborar isso. Um exemplo, você não vai falar de algo que não seja coerente. Por exemplo, falar sobre deficientes visuais, apenas sobre eles, né? Você vai trabalhar com áreas do conhecimento que estejam dentro desta situação de escrita. Outro ponto é a coerência interna. Quando nós falamos em coerência interna, nós estamos falando o seguinte: a tese que você colocou, ela está sendo justificada na sua argumentação? E a sua proposta de intervenção? Ela é coerente com a tese que você colocou? Então, são pontos muito importantes de se observar. Em relação ao mundo que nós vivemos, ok? Quando nós falamos da coerência comunicacional, é algo muito importante você observar a linguagem que você está utilizando. Ela está objetiva? Ela está uma linguagem clara? Eu não posso conversar com partes, eu não posso escrever na minha redação como está no texto 2 na coletânea, não. Eu não posso colocar o parágrafo anterior diz que, não. Eu tenho que observar a situação comunicacional objetiva, clara, direta, que o gênero requer, ok? Mas algo importante que talvez não tenha ficado explícito, a coerência externa, ela é muito importante ressaltar. Por exemplo, eu vou usar uma obra literária. Eu vou colocar um filósofo contemporâneo, mas se não estiver ligado ao tema, à sua tese, talvez não dê o efeito que você gostaria. Ainda na competência 3, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o projeto de texto, também que nós chamamos de esqueleto. O projeto de texto ele tem que vir antes do rascunho, porque ele vai te direcionar, ele vai ser um suporte para você conseguir estabelecer todo um pensamento, uma lógica textual, que o seu texto seja coerente. Para isso, vamos observar aqui, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Como eu faria a introdução deste parágrafo? Neste momento, eu iria para uma parte mais ampla, que é o que eu vou ilustrar depois para vocês. Ainda neste parágrafo, eu vou expor a minha tese. O que eu vou colocar aqui nesta parte mais ampla? Eu vou abordar o tema e uma área do conhecimento. A área do conhecimento pode ser psicologia, pode ser economia, pode ser educação, pode ser uma disciplina que eu tenha aprendido, sociologia, filosofia, é uma área do conhecimento, entendeu? Então, é muito importante que você observe e que esta parte, ela deve conter as palavras-chave da sua redação, do tema da redação, ok? Continuando, então. Este é um exemplo, tá? É uma redação nota 1000. Ela está na cartilha do participante, ok? Então, do INEP. É muito interessante que vocês observem aqui essa parte em azul que foi posta. Ela vai trabalhar conosco sobre as palavras-chave que estavam ali naquele tema. A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência. Então, aqui eu estou trabalhando uma parte que está no recorte temático, ok? É um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Aqui eu tenho uma área do conhecimento. Vocês verificam? Pessoal, é muito importante que vocês entendam o seguinte: não adianta eu saber qual é a estrutura, não adianta eu ter a melhor escrita se eu não tiver repertório. Então, valorizem o professor de história, o professor de arte, o professor de geografia, o professor química, biologia. Todas as áreas são fundamentais para que você tenha o que dizer. A redação ela não verifica apenas uma regra. Não é, por exemplo, uma regra de acentuação, colocação de hífen, colocação pronominal. A redação ela é o todo. A redação é você mostrar quem você é como estudante, como candidato, o seu percurso educacional.
Então, a redação, ela diz muito sobre você na hora da produção de texto. Ai, meu Deus, mas e agora? Eu não estudei. Ai, e agora? Será que dá tempo? Sempre, sempre há tempo. Sempre há tempo. Eu vou mostrar para vocês um esquema que eu gosto de utilizar para a formação de repertório. Isso vai ajudá-los muito depois. Eu quero que vocês continuem observando aqui, ó, além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente área do conhecimento, gente, analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Eu estou falando do primeiro parágrafo, ok? Entretanto, esta parte para cá é onde eu começo a abordar a minha questão, a minha tese, a minha opinião. É nesta parte aqui, ó. Eu começo com uma adversativa, eu começo com uma refutação. Entretanto, ok? Observa-se o desrespeito a essa garantia devido a quê? Ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica, e a insuficiência estrutural educacional brasileira. Desafio 2. Então, vocês observaram que, em relação àquela proposta temática, a candidata conseguiu colocar os dois desafios de um modo claro. Vocês observam que a redação dela, a proposta textual dela, ficou bem clara. Esta é a eficiência de uma redação. Quando ela consegue atender a um recorte, atender a uma estrutura, ter uma coerência externa, uma coerência interna, ter uma linguagem clara, então não é difícil. É só parar um pouquinho para planejar. E aí a coisa vai. Prestem atenção aqui, por favor. Quando nós falamos da questão da tese, é algo importante que eu queria falar para vocês. Devido ao preconceito, o desafio muitas vezes manifestado pela violência simbólica. Se eu pus violência simbólica aqui, na minha argumentação, eu tenho que tratar da violência simbólica. Eu não posso deixar esse fragmento solto. É muito interessante que a tese também ela seja completa, ok? Eu já direcione a minha argumentação. Porém, hoje, nós vamos trabalhar apenas o parágrafo de introdução, ok? Quando nós trabalhamos a questão do projeto de texto, nós vamos trabalhar a forma como nós vamos construir nossa redação na íntegra. Observem comigo. Aqui eu tenho a minha tese. Eu tinha que colocar dois desafios. Desafio 1, desafio 2. Esse aqui é o meu projeto, é onde eu vou ter a ideia, o meu planejamento, a fim de que eu consiga fazer um texto lógico. Um texto, por exemplo, que eu não fale uma coisa no início, um parágrafo fale uma coisa totalmente solta ou fragmentada, ou uma informação que não seja justificada. Então, observem comigo, por favor. O desafio 1, se aqui eu falei sobre o preconceito, num dos argumentos, ou no argumento 1, ou no argumento 2, eu tenho que tratar dessa informação aqui. Eu coloquei desta forma para ficar mais clara, para que vocês consigam entender de um modo mais tranquilo. Então, se eu coloquei desafio 1, o que eu vou fazer no meu arg 1, no meu argumento 1? Eu vou falar sobre o desafio 1. Se eu coloquei o desafio 2, o que eu vou falar no meu segundo argumento? Sobre o desafio 2. Vocês conseguem verificar que é totalmente ligadinho? Tá? Observem aqui, preconceito muitas vezes manifestado pela violência simbólica. Então, a primeira parte da minha argumentação, a primeira parte do meu arg 1 e do meu arg 2 tem que ser o tópico frasal, aquilo que vai trabalhar o contexto, a informação de um modo geral, certo? Então, neste primeiro momento, eu vou trabalhar a questão assim, o cenário deste preconceito, desta violência simbólica, o cenário. A segunda forma é onde eu vou colocar a evidência desta informação. O que eu entendo por evidência? De quem é a violência simbólica. Eu vou colocar aqui o teórico, de onde eu tirei essa informação. O que esta informação tem de relevante com relação à minha tese. É onde eu vou fazer, a grosso modo, o casamento das ideias. É onde eu vou juntar. Ok?
E o meu direcionamento é interessante que eu mostre, que eu conclua este parágrafo dizendo sobre por que eu apresentei essa informação em relação ao tema. É interessante. Eu sei que muitas vezes parece que um texto é repetitivo, a dissertação ela parece ser repetitiva. Não é que ela não seja, mas eu preciso fazer com que ela tenha o quê? Uma lógica. É interessante eu mostrar por que eu fiz esse apontamento. Se no meu segundo apontamento eu estou falando da ineficiência estrutural educacional, eu vou discutir no primeiro momento o cenário. Nesse âmbito, eu posso fazer uma alusão, eu posso trazer uma informação sobre esta questão e trazer na evidência, em relação à educação do surdo, qual que é essa problemática? Qual que é a ineficiência dessa estrutura educacional? Para isso, eu tenho que colocar uma base. Uma base que comprove que isso não é uma ideia minha, mas que essa ideia, ela colabora para que eu possa defender o meu ponto de vista. De quem é essa ideia? Quem é o teórico, por exemplo, que pode trazer essa base, essa informação para você? A conclusão também do mesmo modo do ARG 1. O que você vai trabalhar nesta conclusão aqui é o fechamento, tá? É o fechamento do parágrafo em relação ao tema. Em relação o que você propôs nessa tese em relação ao tema. Então, o fechamento do segundo desafio, por que esse aqui constitui o segundo desafio em relação ao tema? Então, é interessante que você verifique que cada parte de uma dissertação, ela tem o seu lugar. Por isso que é gostoso fazer uma dissertação. Ela é um texto que nos deixa seguro. Sabe por quê? Porque cada parte tem um significado. Você sabe como você tem que terminar. Você sabe onde você tem que ir. Para isso, mais uma vez, eu vou ressaltar que você precisa ter o repertório. Você precisa conhecer a estrutura, conhecer a língua portuguesa e conhecer também o repertório, conhecer áreas do conhecimento. Ok? É muito importante. Agora eu vou apresentar para vocês, como nós falamos sobre repertório, uma sugestão. Este quadro, ele simboliza algo que você pode fazer no caderno, você pode fazer numa folha de sulfite, na cartolina, você pode deixar tanto colado em algum lugar, quanto, por exemplo, no seu caderno mesmo. Também você pode fazer um fichamento, uma espécie, você pode ter fichas que te ajudem a entender, a recolher, ou melhor, a colher essas informações. Observem aqui, por favor. É uma sugestão de formação de repertório a fim de fornecer credibilidade. Se a sua redação não tiver um bom repertório ou posto de uma forma adequada, ela não tem credibilidade. E isso também prejudica a sua nota no Enem, ok? Então, observem comigo. Filósofo, sociólogo, por exemplo. Eu vou pegar um teórico. Para tal, eu coloco neste quadro ou tabela, eu coloco aqui a teoria desse filósofo e com qual eixo, qual assunto ele poderia ser abordado. Se eu for falar sobre a questão da formação educacional de surdos, eu estou falando da questão da educação. Então, é muito interessante que eu vá construindo repertório. Isso eu posso pegar tanto da área da filosofia, da área da sociologia, quanto também da literatura em língua portuguesa. Porém, se eu for fazer um quadro deste em literatura, eu tenho que colocar qual é a obra, é interessante, o autor, o contexto social desta obra e qual a área do conhecimento que ela vai, qual eixo, qual assunto que ela vai ser compatível. Por exemplo, eu posso pegar um fragmento de literatura de um determinado autor e é compatível com o meio ambiente, é compatível com a educação. Então, optar ali, eu terei 4 colunas, certo? Ao invés de 3, porque aí eu teria que colocar o contexto junto, não bastaria só a obra e o autor, mas o contexto social dessa obra para eu poder conversar acerca disso, ok? Então, pessoal, por hoje é só.
Eu espero que esta aula tenha ajudado. Seria interessante nós trabalharmos a competência 4 e a competência 5 também, quem sabe num outro momento. Mas o que eu queria dizer para vocês é que é muito importante prosseguir. Às vezes, você pode até pensar que já passou o tempo ou que você não conseguiu ter o repertório suficiente, mas sempre há tempo. Observem essas sugestões, faça esse quadro, ok? Isso vai te ajudar muito na produção textual. Eu queria ler essa citação de Paulo Freire. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, em pedagogia da autonomia. É interessante que você verifique comigo a questão do processo. Escrever bem é um processo. Ninguém nasce escrevendo bem, ok? Então, é importante que você saiba que para escrever bem, você deve treinar. E é um processo. E você vai ser sucesso. Tudo dará muito certo, ok? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo pela oportunidade. Gostaria de agradecer à diretoria de Ourinhos, ao diretor da minha escola e toda a equipe gestora, aos meus colegas e a todos que me fizeram vir até aqui e que me fizeram poder partilhar com vocês esta experiência. E não podia deixar de agradecer a Deus. Muito obrigada.